nossos corações. Louvado seja o Senhor. Profetizamos, Senhor, sobre cada casa o renovo do Senhor, o renovo da Tua presença, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Abençoamos com saúde o Teu povo, abençoamos com vitória, com abundância da Tua presença. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em todos os nossos lares. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo. Renova nossas casas, Senhor.
Enche cada lar, Espírito Santo, com a tua presença. Profetizamos vida em cada lar, em nome de Jesus. Vida em cada lar. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença se compara à esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos por tua glória, Senhor. Tua presença vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Cada lar, cada família, nós ministramos juntos, cada lar, cada família, a Ti, Espírito Santo. E como o salmista certa vez disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, nós queremos sujeitar as nossas casas a Ti, Espírito Santo, as nossas vidas, tudo que diz respeito a cada um de nós sujeitamos a Ti. E nesse momento, Senhor, em que estamos privados da companhia um do outro, nós temos a Tua companhia, Senhor, e sabemos que chegará o dia em que voltaremos a nos reunir como famílias. Mas, Senhor, o fato de não nos reunirmos hoje, Senhor, não diminui o peso da Tua presença nos nossos lares. Não diminui o tamanho da Tua glória nas nossas vidas. E por isso, Senhor, nós queremos pedir, Senhor, que esse seja um tempo em que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do Senhor, para que, Senhor, quando nos reunirmos novamente, seja um transbordar daquilo que Tu tens derramado em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje quero aproveitar para continuarmos a meditação que começamos lá na Páscoa sobre a parábola do semeador. Naquele tempo da Páscoa nós vimos a boa terra. Depois, mais adiante, eu não lembro quanto tempo depois, vimos sobre o solo rochoso. E hoje, aproveitando a oportunidade que está sendo dada, eu quero trazer para os irmãos algumas considerações sobre essa semente que caiu à beira do caminho. À beira do caminho. Não há muita diferença entre as atitudes com relação às outras sementes, exceto no caso da boa terra, que essa sim muda completamente o contexto, a resposta que é dada por aqueles cujo coração é realmente uma terra boa para o Senhor. E nesta da beira do caminho, nós podemos abrir agora em Mateus capítulo 13, no versículo 18, diz assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Antes de entrar em alguns textos sobre esta palavra, eu queria deixar claro para os irmãos uma coisa que, na verdade, já é claro para todos, é que a beira do caminho não é o caminho, não é o caminho, não existe um caminho chamado de beira do caminho. O Senhor Jesus já mostra claramente nesse texto que lemos, a beira do caminho não é o caminho. Então, meus irmãos, isso tem que ficar claro. Outra coisa que tem que ficar claro é que a beira do caminho é um ambiente onde Satanás está atuando com alguma liberdade ele tem para chegar ali. Então, isto eu gostaria já de colocar no início para compreendermos a diferença que existe e por que o Senhor Jesus trouxe nesta parábola, ele trouxe esta situação da semente caindo à beira do caminho. O texto que lemos diz que ouvem e não compreendem. E para nós hoje, essa expressão não compreende, ela pode realmente estar ligada
a uma falta de entendimento, de capacidade, de conhecimento. Eu sei que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque eles são loucura. Mas o homem espiritual é que compreende estas coisas. E no caso da parábola do semeador, esse homem espiritual aparece só lá, na boa terra, né? Ele mostrando esse coração. Mas eu estava meditando sobre isto, e não me parece aqui que o não compreende está ligado apenas ao homem natural, ou pessoas com alguma dificuldade realmente de compreender as coisas, porque o contexto da parábola diz assim, Mateus 13, ali diz assim, por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Aqui Jesus está nos dizendo que esta parábola e as parábolas que ele está ministrando, ele diz, olha, assim vai se cumprir neles a profecia de Isaías. O que Isaías viu? O que Isaías falou? O que ficou bem visível para o profeta? Ouvindo vocês ouvirão, de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão. Por que motivo? Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e olha aqui, ó, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Eu gosto muito que Jesus colocou aqui, entendam com o coração, porque o texto que lemos na abertura aqui desta palavra diz que o maligno arrebata o que foi semeado no coração. Ele não fala só de uma informação que entrou na mente, mas algo que chegou, que foi considerado, que foi acolhido, mas encontrou um coração endurecido. Não há como negar isto. Que esta palavra que encontra pessoas ou corações que Jesus considera que estão à beira do caminho, não é só um homem natural que não entende as coisas do Espírito, mas é um homem que tem uma falta de interesse pelo Evangelho do Senhor Jesus, um desinteresse por o Evangelho, e mais ainda do que acabamos de ler, uma dureza de coração. Uma dureza de coração bem clara, uma atitude de resistência ao Evangelho, uma atitude que se posiciona, já tem uma pré-ideia, pré-estabelecida no seu coração com respeito ao Evangelho. Então, às vezes, se dispõe a ouvir e tal, mas não recebe. Não recebe e, portanto, fica ali num lugar onde o diabo tem acesso e consegue manter essa pessoa longe do Senhor e longe do Evangelho do Senhor Jesus. Esse caminho que chama a beira do caminho aqui, esse é um caminho onde o Senhor não está. Porque Jesus é o caminho, Jesus não é a beira do caminho. Então é o caminho do mundo incrédulo. Isso tem que ficar claro para nós aqui, para nós não fazermos uma teologia da parábola do semeador que não seja prática, que não seja objetiva, para concluirmos o que realmente acontece com o coração humano. É o caminho aquele do mundo incrédulo. Sabe lá Romanos 3, 12 a 18? Depois vocês podem ler o texto todo. Nós já memorizamos esse texto na fundamentação, e Romanos 3,12 termina dizendo assim, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles se fizeram inúteis, não existe um temor de Deus. Então existe um coração endurecido. E todo coração endurecido, Satanás tem acesso.
Ele tem acesso porque ele tem uma palavra para os corações endurecidos. Ele tem uma palavra e a palavra dele é sempre contra o Senhor, contra a verdade e contra os santos. Não esperem outra palavra do diabo. Ele é contra o Senhor, ele é contra a verdade e ele é contra os santos. Então, é assim, com esse engano, com essa mentira, com essa verdade dele, que não tem verdade nele, ele é o pai da mentira, né? O texto de João capítulo 8 diz que nele não há verdade, não existe verdade nele. Então é com essa palavra, é com essa informação mentirosa que ele consegue chegar no coração daquelas pessoas que estão ouvindo o Evangelho com desconfiança, com desinteresse, com o coração endurecido. Não prospera a palavra ali. O próprio Senhor Jesus nos diz isto. Deixa eu ler um texto aqui, João 8,43, diz assim, ó, por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ele diz claramente isto. Ele diz assim, ó, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim, diz o Senhor. No mesmo texto, o Senhor diz assim, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Então, só para entendermos assim essa arrancada toda aqui, que essa semente caiu num lugar de um coração resistente. Não é para nós ficarmos assim numa interpretação de que foi mal explicado para a pessoa, foi dito de qualquer jeito, que ela não compreendeu porque a pessoa que estava evangelizando estava com pressa, não foi muito clara, o pregador não era preparado, lhe faltava condições, informação, conhecimento bíblico. Não parece ser esse o motivo que Jesus menciona aqui, até porque eu não creio que Jesus colocaria esse motivo aqui. Eu sempre lembro da experiência de Paulo, Atos 26, né? Jesus diz para Paulo, por isso eu te apareci, para que tu seja testemunha das coisas que me viste e daquelas que eu ainda vou aparecer para ti lá adiante. Então Jesus diz, olha, tudo que tu já viu de mim, tu já é testemunha. Então não parece ser aqui, na semente que caiu à beira do caminho, que é simplesmente uma compreensão da mente. Porque não é na mente que Satanás roubou a informação, ele já pegou algo que já tinha entrado. Então, isso tem que ficar mais claro para nós aqui. Abram, por favor, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3. Diz assim, mas se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o evangelho que é pregado, o evangelho que está na Bíblia, o evangelho, ele é a própria pessoa do Senhor Jesus. E o inimigo, Satanás, ele não quer que resplandeça essa luz, essa graça, essa presença do Senhor Jesus. Por isso, o trabalho dele realmente é para manter encoberto no coração das pessoas, é para cegar o entendimento. Está muito claro aqui no texto de 2 Coríntios. É para cegar o entendimento, é para alimentar uma dureza de coração que já existe, é para entrar em acordo com uma resistência, uma indiferença ao Senhor e à sua palavra. Ele chega rápido para esse tipo de pessoa, para evitar que elas recebam o Senhor e o seu evangelho e sejam salvos. Então, é
é uma palavra muito simples do Senhor Jesus, colocando esse confronto da palavra do reino com o coração que está recebendo ela. Eu fiz uma anotação aqui que quero repetir para vocês. As armas de Satanás são sempre as mesmas. A mentira, o engano, a incredulidade, a independência, a desobediência e a rebelião. Ele age contra tudo que é do Senhor e se empenha nas coisas do homem para levá-lo a viver longe de Deus. Isso está na tentação do próprio Senhor Jesus, em Mateus 4, ele sempre apelando para que Jesus tivesse uma reação por conta própria, e o Senhor Jesus em momento algum reagiu por si mesmo, mas fez o que Deus tinha pedido. E depois em Mateus 16, 23, Jesus fala assim, quando ele repreende o próprio Pedro, que ele diz: arreda Satanás, tu para mim é motivo de tropeço por uma razão, porque tu cogita das coisas dos homens e não das de Deus. Então, esse cogitar aí, essa atitude é com a qual ele rouba a palavra que foi semeada no coração e portanto, a pessoa fica ali mesmo, à beira do caminho. Não há muito novidade nisto. No Gênesis, vocês já sabem bem, ele fez exatamente isso. Ele trouxe uma palavra de engano e com isso ele conseguiu seduzir a Eva e o Adão junto. Com esse engano, isso eu não vou entrar agora aqui, porque já é bem conhecido. Mas a questão toda é com a igreja. Bem, mas a igreja está no caminho. O próprio livro de Atos fala que eram os do caminho. Somos do caminho. Nós somos de Cristo Jesus. Nós somos do caminho. Mas Satanás continua ali, e naquela posição dele, para tentar quem? Os santos. Jesus até fala da grande tribulação, que é um assunto que está sendo bastante estudado nesses últimos tempos. Jesus fala, olha, o tempo vai ser abreviado por causa dos eleitos. Olha como ele atua, vocês já conhecem também, mas vamos ler 2 Coríntios capítulo 11. E pode ficar tranquilo, porque eu não vim aqui para pregar sobre o diabo, tá bem, irmãos? O meu assunto é Jesus, o caminho. E é a palavra de Jesus que eu estou trazendo para os irmãos. Mas ele diz assim, ó, no 2 Coríntios 11, 3. Temo que assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Aí que entra no nosso momento agora. Versículo 4, o José Gustavo trouxe uma palavra muito preciosa um domingo desses, né? Sobre isso. Depois ou antes o Ion trouxe uma palavra sobre a esperança. Agora, por último, o Autocar falou sobre coragem, né? Uma preciosa palavra também. Todas. Então diz assim, ó, no versículo 4, pois se vem alguém que prega outro Jesus. Olha, irmãos, eu posso garantir que se vocês são muito chegados em procurar pregação na mídia, vocês vão encontrar outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram. Olha só como Paulo adverte a igreja em 2 Coríntios 11, voltando para o Gênesis. Eu tenho repetido isso que estou falando agora aqui, quase sempre falo, né? Mas tá bom. É para nós entendermos. A semente que cai na beira do caminho, a beira do caminho realmente é um lugar de corações endurecidos. Não é um lugar assim, como é que chama, o acostamento, né? Até poderia, mas não é. Porque o acostamento realmente ele termina na primeira ponte, né? Então vocês não podem mandar no acostamento. Mas não é. A beira do caminho é um lugar de trevas. É um lugar onde atua o diabo. E nós precisamos ter cuidado nisso. O evangelho que nós recebemos
ele é o evangelho do Senhor Jesus. É a palavra que glorifica o Senhor, que dá honra só para o Senhor. É um evangelho que determina que a verdade é a palavra do Senhor Jesus. O Paulo fala em Gálatas 1:11, ele diz que o evangelho que ele recebeu, não recebeu de homem nenhum, ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Então isso tudo que estamos lendo aqui de Paulo em 2 Coríntios, em Gálatas, em todo lugar, nós já temos o testemunho desse amado irmão, de que ele recebeu isso e foi do Senhor, foi do Senhor. Há uma profecia no Antigo Testamento, no livro de Daniel, capítulo 8, que eu quero ler com vocês. Daniel 8:25, diz assim: por sua astúcia fará prosperar o engano, no seu coração ele se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Interessante isto, porque aqui mostra uma astúcia, uma artimanha, uma estratégia de Satanás, que com certeza ele está manifestando isso em todo lugar onde ele tem permissão para agir. O engano, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Porque o engano é tudo aquilo que não se encontra em Cristo Jesus. Tudo aquilo que não é verdade no Senhor Jesus. Isso é engano. Nós somos dele. Nós somos dele. Em Efésios 4:20, de 20 a 24, o Paulo fala assim, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, dizendo de algumas atitudes do homem incrédulo, do homem sem Deus. Mas, meus irmãos, deixa eu entrar um pouquinho aqui na questão dos ensinos. Hoje nós estamos sendo bombardeados por ensinos, está sendo assim uma coisa impressionante o que tem de ensino, chegando por tudo que é vídeo, mídias, e já quero confessar para alguns irmãos que me mandam muitos vídeos, eu praticamente não escuto nenhum. Digo isso para os irmãos, não é preconceito, não é porque eu não estou gostando, é porque eu realmente não tenho muito jeito, assim, sabe, para assistir tudo. Eu procuro assistir a pregação que temos aqui no domingo de manhã, o de casa em casa, e alguma outra coisa que chega, porque mais que isso eu não tenho tempo também. Mas aqui diz assim, ó, Malaquias, no capítulo 2, olha o profeta, vamos lá para o Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 2, no versículo 5, minha aliança com ele foi de vida e paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Olha o que diz agora no versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz, em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. A verdadeira instrução, nós temos que ter um cuidado, é a palavra do Senhor Jesus, não é outra. A verdadeira instrução é essa. Quando Jesus trouxe essa palavra do reino, ele deixou bem claro isso, meus irmãos. E nós precisamos ter muito, muito, muito cuidado para nessa hora, nesse tempo, de tanto tempo que temos para ter comunhão com o Senhor, para não atrapalhar nosso coração com coisas que podem nos separar do Senhor. Em Tito, na carta de Tito, Paulo, para Tito, né? Não foi o Tito que escreveu, o Paulo diz assim, no capítulo 2, ele fala assim, no versículo 1, ele diz assim, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. No versículo 7 ele diz, seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível,
para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada que dizer a nosso respeito. A palavra do Senhor está nos chamando para andarmos no caminho, para vivermos no caminho, para nos alegrarmos no caminho, para desfrutarmos desse caminho. É para nós não retrocedermos. Até tem um texto que anotei sobre isso aqui. Para que em nós não haja esse coração endurecido. Você sabe que lá no fim dos tempos, lá na palavra que Paulo fala, vamos ler 2 Tessalonicenses. Olha que coisa importante que está aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, diz assim: porque o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Essa palavra aqui é para o fim, tá? Quer dizer, para o fim já estamos, né? Mas é uma palavra que é usada diretamente nos ensinos sobre escatologia, sobre o período do fim. Mas percebam que tudo está relacionado a um coração endurecido, a uma resistência à verdade do Senhor Jesus, a mesma expressão do Jardim do Éden, que não está escrito lá, mas foi o que o diabo disse para Eva, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, e assim leva para a beira do caminho, usando a linguagem da parábola. Hebreus 3, 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração, aqui nesta versão diz mau e descrente, mesma coisa. Na versão atualizada fala de um coração endurecido, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou, como se diz hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Depois eu fiz uma relação de algumas coisas práticas, onde o Novo Testamento registra essa atuação do diabo. Uma delas está em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10. Isso aqui são algumas coisas muito comuns ali na beira do caminho, ali, sabe? Naquele terreno do diabo. 2 Coríntios 2,10 diz assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Paulo está dizendo, eu perdoo, como vocês perdoam, eu perdoo também. Eu não quero que o diabo alcance qualquer vantagem sobre nós, porque o ensino de Satanás, o evangelho do diabo, não inclui perdão. Não inclui. De forma alguma, não inclui o perdão. E Paulo fala, nós não ignoramos quais são as intenções dele, ou os seus desígnios. As coisas que estão no coração dele, nós não ignoramos. E o perdão é uma das coisas que Satanás não tem, não considera e não pratica, de jeito nenhum. Depois temos textos sobre isso que em Colossenses 3,12, assim como ele nos perdoou, assim também temos que perdoar. Porque o perdão no nosso caso, ele não tem a ver com simplesmente liberar a vida do irmão, ou de quem quer que seja que nos ofendeu,
e também liberar a nossa vida de todo um ressentimento, de toda uma lembrança ruim, se manifesta nessas duas coisas, mas não é o principal. O principal do perdoar é dizer: Jesus, tu está certo e eu quero te imitar em tudo, inclusive nisto, porque Satanás não tem nada no coração dele com intenção de imitar Jesus. Na parábola do joio, vocês leiam depois, fala dos filhos do diabo, o joio, né? São os filhos do diabo, e o Senhor fala que é semeado na mesma plantação. Mas é o Senhor que vai arrancar. Não adianta nós querer ficar tentando arrancar um ou outro, andar por aí procurando joio no meio do trigo, porque não adianta. Nós vamos errar na colheita, sabe? E vamos arrancar o triguinho, coitadinho, né? Então, deixa isso para o Senhor. Então, meus irmãos, só para vocês entenderem rapidamente o que é que acontece quando essa semente encontra corações assim, resistentes, endurecidos, desconfiados, indiferentes. É um terreno para que Satanás chegue e roube. De fato, essa foi a introdução do Senhor Jesus para a parábola do semeador. E essa atitude de um coração endurecido é que se manifesta na beira do caminho, no solo rochoso e depois entre os espinhos, né? Essa eu ainda não preparei para cá, mas quem sabe a gente fala mais adiante sobre os espinhos. O importante é que o coração não pode estar endurecido. E principalmente o coração dos santos. Uma vez o Ivan Baker, eu estava junto num encontro, numa segunda de manhã, falando sobre divórcio, novo casamento, o irmão... mas isso aqui e tal, não sei o quê. Deu uma argumentada lá com o Ivan Baker. Aí o Ivan Baker disse assim: mas isso aí foi por causa da dureza do coração. Então tá, mas... Aí o Ivan disse: olha, não existe coração endurecido em Cristo. Na pessoa do Senhor não tem. Não existe ninguém com coração endurecido. Se tu queres agir como um coração endurecido, pode agir com o coração endurecido, não tem problema. Só quero te dizer que Jesus vai te dizer: não tens parte comigo. Porque não se encontra essa atitude de coração endurecido na pessoa do Senhor Jesus. E ele começa a parábola dizendo exatamente isso, falando da profecia do Isaías. Tapam os ouvidos, fecham os olhos, endurecem o coração, não querem entender, não querem saber. Então, que fique claro que o não compreendem não é só uma dificuldade da mente, mas é uma atitude do coração, porque é do coração que procedem os maus desígnios. Fecha parênteses, e que parênteses, hein, irmãos? Vamos falar um pouquinho do caminho? Temos tempo ainda para falar do caminho? Então vamos falar um pouquinho do caminho. Porque a beira do caminho era só uma advertência, um alerta, na verdade, um alerta, eu acho que é a melhor palavra. Jesus fala em João 14,6, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai. Olha só. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É muito claro. Para nós irmos ao Pai, nós precisamos ir por meio de Jesus. Isso já sabemos muito. E para irmos por meio de Jesus, buscar qualquer coisa do Pai, inclusive, principalmente a vida eterna, que o Pai nos deu gratuitamente no seu Filho, não tem como fazer essa caminhada com o coração endurecido, resistente, indiferente. Não tem como. Não tem como dizer eu estou no caminho,
mas meus ouvidos estão tapados, meus olhos estão fechados, eu estou questionando muito e eu estou realmente endurecido. Não tem como andar no caminho assim. Não quer dizer que está tudo certo ao nosso redor, mas quer dizer que meu coração está determinado a andar no caminho. E Jesus deixou claro em Mateus 7, o caminho, a porta é estreita, a porta é estreita e o caminho, ele diz que é apertado. É apertado. Ele não diz, olha, a porta é estreita, mas daí vocês vão entrar num caminho folgado. Não, a porta é estreita, o caminho é apertado. Mas é ali que nós temos que andar. Então ele é o caminho, ele é o lugar da fé e da obediência, ele é o lugar da mansidão e da humildade. Coisas que jamais vão ser vistas no diabo, no mundo, entre os perdidos, entre os incrédulos, não se encontra as atitudes que estão em Cristo Jesus. E essas ele quer que todos os que são do caminho e os que andam no caminho estejam manifestando. A porta é estreita, meus irmãos. O caminho é apertado. Mas é glória, 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 glória. Tem um texto que eu vi agora, nem precisam abrir, eu vou ler para vocês. Na pregação do Pedro, né, em Atos 2, no versículo 28, o Pedro falando do Senhor Jesus e que seu corpo não iria experimentar corrupção, ele diz assim, ó, fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então, se a porta é estreita, se o caminho é apertado, nós precisamos saber que o Senhor Jesus está nos fazendo conhecer os caminhos da vida e que Ele está nos enchendo de alegria da sua presença. Revestidos de Cristo, como fala no batismo, no texto de Gálatas 3:27 sobre o batismo, revestidos da vida eterna de Deus, para andarmos no caminho. Tudo é diferente daquela vida que tínhamos antes. Agora nós cogitamos das coisas de Deus. E é muito certo que as coisas de Deus não são exatamente aquilo que são as nossas coisas. Os nossos sentimentos não são os dele, mas os nossos pensamentos não são os dele. Ele fala isso repetidamente no Antigo Testamento. Os pensamentos de vocês não são os meus. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, me encherás de alegria da tua presença. Então, está ruim o tempo, irmãos. Olhem para ele e se encham de alegria, porque nós estamos no caminho. Esse que é o ponto. E tem aquele convite doce dele, né? Eu acho que, assim, a gente brinca do porteiro que fica na porta, né? Mas se Jesus está ali na porta estreita, ele mesmo é a porta, o convite dele é assim, ó, vem a mim. Eu vou te ensinar a ser manso e humilde de coração. Eu digo, Jesus. Vamos lá, vamos aprender. Mas esse é o convite do Senhor. Esse é o convite do Senhor. Aprendam comigo, tomem meu jugo. O jugo de Cristo é vida eterna, é libertação, é liberdade. O jugo de Satanás é escravidão. Escravidão. Mas o Senhor nos chama para tomar o seu jugo, a vontade do Pai. E andarmos nesse caminho que parece, assim, difícil, apertado. Ele mesmo disse que é, mas é apertado, mas é um caminho cheio de glória, cheio de alegria para todos nós. Por que nós vamos nos endurecer e resistir para ficarmos na beira do caminho? Não, meus irmãos, não. Nós precisamos reagir, porque Deus nos deu o melhor, nos deu o seu Filho unigênito e nos deu a vida eterna nele. Amém, meus queridos?
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Hebreus 12, podem ler aí, Hebreus 12, de 1 a 3, por favor. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Olha que lindo que está esse texto. Não se cansem, suportem a cruz, olhando para a alegria que está proposta nesse caminho. Não é uma alegria que é para quando chegar no céu. Chegou lá, agora sim, uma alegria total, né? Não, alegria agora, alegria agora. Alegria é fruto do Espírito, é fruto do Espírito. Alegria agora. Ele disse ali no texto de Atos 2, tu vai me encher de alegria na tua presença. É o chamado do Senhor para nós, os santos. Ele quer nos encher de alegria. Ele não quer ninguém cobiçando a beira do caminho, porque a beira do caminho nunca vai ser caminho, nunca vai ser caminho. Ele quer nós vivendo nessa presença, dessa alegria. Pensem, ele disse, naquele que suportou tudo isso. Pensem naquele que teve tanta oposição dos pecadores. Pensem nisso e olhem firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus está lá. Se nós estamos debaixo de mau tempo, Ele está conosco. Ele está conosco. Eu tenho dito inúmeras vezes, e até em ministrações individuais, assim com alguns irmãos, eu tenho repetidamente dito, meu irmão, nós temos um pastor, o grande pastor do rebanho, e ele cuida de nós, ele cuida de nós, cuida de nós. Então, meus queridos, nada para temer agora, nada. Filipenses 3,12 tem uma outra palavra que eu quero ler com vocês. Tudo são textos que nós já temos repetido há muitos anos. Até vamos pular um pouquinho, vamos para o 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Jesus. O caminho, ele tem alvo, ele tem a chegada, é um caminho com objetivo. Nós estamos vivendo para a glória do Pai. Nós estamos sofrendo na carne, mas nós estamos vivendo para a glória do Senhor. E Paulo diz, olha gente, eu vou esquecer as coisas que ficaram para trás, mas é que sabe o que é? Eu só estou olhando para frente, e eu estou olhando e estou vendo o que está me esperando lá adiante. Então eu quero permanecer no caminho, porque eu sei onde vou chegar. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso ele fala antes, no 12. Ele fala, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Jesus conquistou meu coração, conquistou o coração de vocês. E depois que fomos conquistados, nós deparamos com um coração mau, enganoso, soberbo, vaidoso, sei lá quantas coisas tinha ali. Agora Ele nos deu o seu coração. E Ele diz, prossegue, 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 prossegue. Não olha nem para a direita nem para a esquerda, olha firmemente para o autor e consumador da fé. Mas prossegue para conquistar aquilo para o que eu te conquistei. Prossegue, prossegue. Não retrocede. Não retrocede. Esse é o caminho do Senhor Jesus. Esse é o caminho de Deus. Para nós irmos adiante, avançar
no nome dele. Hebreus 10, 37 diz assim, olha que coisa preciosa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós avançamos, nós não retrocedemos, irmãos, nós avançamos. O caminho do Senhor, ele avança. Quando Paulo fala, na mesma carta de Filipenses, ele diz assim, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, e é para desenvolver porque eu agora fui revestido de Cristo, então agora eu estou no caminho, eu não quero a beira do caminho e nem quero voltar para trás, eu quero avançar pela fé nessa caminhada diante do meu Senhor. Não vou retroceder, eu vou desenvolver a minha salvação. O que é desenvolver a salvação? É fazer que esse Cristo cresça em mim, ele precisa crescer em mim. Eu preciso viver no temor de Deus para que Cristo domine a minha vida. Esse viver que hoje vivo na carne, eu viva pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É nesse aspecto, nesse ponto, nesse desejo, nessa intenção que ele nos chama para andarmos no caminho. E em João 14, 6, ele diz, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Ouvindo a palavra do Ótica sobre coragem, eu me encorajei muito com aquela palavra. Eu lembrei do texto de 1 Coríntios 16, 13, que diz assim, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Façam todas as coisas com amor. Olha que coisa linda esse texto. Vou repetir. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Voltamos para Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos nos apegar com mais firmeza, irmãos, às verdades que temos ouvido. Tudo que é verdade em Cristo. O tempo está chegando no fim. Nós precisamos nos apegar naquilo que é verdade em Jesus, para não retroceder, para não nos desviarmos, para não correr o risco de sermos atraídos por o que está sendo oferecido pelo diabo na beira do caminho. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês e de mim, para que possamos permanecer. Mas precisamos nos apegar naquilo que aprendemos. Precisamos ter fundamentos sólidos na nossa vida. Precisamos saber que aquilo que fomos instruídos, a verdade que recebemos, ela precisa ser praticada. Mas a gente olha para a direita e diz, mas aquele irmão lá não está fazendo nada daquilo. Não importa, irmãos. É para ti a palavra. É para ti. Vamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Chega a me dar um pavor no coração de me imaginar separado do meu Senhor, desviado da verdade. Como escaparemos? 1 João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês esta: Deus é luz, não há nele treva nenhuma.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando se fala de andar na luz, nós já temos uma teologia pronta que diz assim, ó, andar na luz é não fazer determinadas coisas, ou pelo menos andar na luz é confessar tudo que está guardado lá dentro, é se tornar seu interior conhecido, é confessar seus pecados, está aqui isso, né? Mas o andar na luz não é só isso. O andar na luz é andar no caminho, é andar nele. Se andarmos na luz, como Ele está na luz. Está escrito aqui. Como Ele está na luz. Andar na luz é viver nele, é pela fé nele, é imitá-lo, é fazer o que Ele faz. Aí nós podemos ver a distância que ainda temos dele, mas precisamos prosseguir, irmãos. Deus prometeu que o Cristo vai ser formado em nós, e nós precisamos crer nisso e avançar, sem desanimar, andar nele, andar nele. Hoje tem tanta pregação que não tem nada a ver com Jesus, mas tem tanto brilho, tem tanta coisa, que os eleitos ficam maravilhados de coisas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Deus tenha misericórdia de nós. Tiago 5,19 diz assim, ó, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, trouxer de volta para a verdade. Viu? O converter não é trazer para uma reunião. Se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, alguém o trouxer de volta para a verdade, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Se você traz de volta alguém para a verdade, trouxe para o lugar seguro, essa vida vai ser salva. E Deus vai se alegrar com a tua vida, porque cooperou com o Senhor para restaurar a verdade no coração daqueles que já estavam desviados da verdade. Jeremias 6,16, muito conhecido também, diz assim, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Lembrei desse texto. Esse texto é muito conhecido, tem até quadrinhos assim, né, dele. E certamente já recebi algum deles pelo WhatsApp. Mas diz assim, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem nele. Vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Mas não se misturem, por favor. Não podemos ficar com um pé em cada lugar. Eu quero mostrar Provérbios 25, 26 para os irmãos. Como fonte que foi turvada e manancial contaminado ou corrompido, assim é o justo que cede ao ímpio. O justo que cede ao ímpio. Quantos estão cedendo aos ímpios? Em sociedades, uma parte é luz, outra parte é trevas. Uma parte é caminho, outra parte é beira do caminho. Uma parte é Jesus, outra parte é o diabo. É uma fonte que se turvou. Vocês imaginam as nascentes dos rios? A fonte cristalina. Assim somos nós. Imagine essa fonte contaminada. Um manancial de águas que já está todo contaminado. Imaginem isso. Ele diz que assim é o justo.
que cede para o ímpio. Eu quero encerrar lendo Apocalipse 22, 12. Vamos ler juntos. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Ele está voltando. Que o nosso coração se encha de expectativa pela volta do Senhor. Nosso coração fique tão tomado dessa esperança da sua vinda, que nós possamos caminhar agora, caminhar para o céu, cheios de alegria, despojando-nos do velho homem, do seu trato passado, fazendo triunfar dentro de nós aquilo que é verdade em Jesus, andando no caminho, até que Ele venha nos buscar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza em segurança. Em nome de Jesus. Amém.